Com certeza. É porque lá no comecinho da nossa conversa eu joguei uma informação aí, eu acho que ela merece uma complementação. Eu disse que tudo que a gente conhece está errado, tudo que a gente conhece é ficção. Uhum. Então, que nossa realidade é uma ilusão. Então, eu acho que cabe um esclarecimento, porque senão vai parecer só que eu sou mais um louco, como muita gente acredita que realmente eu sou louco. E é verdade. Eu acho que cabe um esclarecimento, tá? Porque tem, assim, tudo que está dentro dessa bolha, dessa matrix que a gente conhece, como eu falei, é fictício em algum nível, tá? Então tem coisa real misturada com ficção, só que a gente é sempre levado a acreditar e a pensar na ficção, que é tudo o que, não só a mídia, como todo o conhecimento, a ciência oficial, a história, a própria geografia, tudo que é oficial faz parte dessa bolha falsa de narrativas, tá? Então, esse controle do conhecimento, ele existe muito forte no nosso mundo, tá? E mais exatamente em dois momentos, ele foi reforçado, que é cerca de 250 a 300 anos atrás, tá? Quando houve aqui, de certa forma, um reset no mundo, e pouquíssima gente se debruça sobre isso, mas isso é uma realidade, tá? Aconteceu um reset da humanidade há bem pouco tempo atrás, que são 250 anos atrás. Se você olhar a partir da data de 1700, quanta coisa começou a evoluir, é por Tartária, causa né? Oi? Tartária. Aí que eu ia chegar. Então, antes, tudo o que aconteceu antes de 1700, 1750, nós podemos considerar como falso. A gente não sabe nada. Tá? Existiam civilizações aqui, riquíssimas, tá? A história das colonizações das Américas, das Índias, isso tudo é recheado de falsidade. Tá? O negócio lá do cowboy correndo atrás de índio, índio correndo atrás de cowboy. Existia muita coisa lá na América, em todo o continente americano, já antes do europeu chegar aqui. Tá? Então, a partir dessa data de 1750, todo o conhecimento, todo o ensino nas escolas, ele foi formatado em cima de narrativas. Tá? Então, esse foi um ponto. Ou seja, tudo que a gente sabe a partir dali para trás, em grande parte, não vou dizer tudo, mas em grande parte, é narrativa para nos fazer acreditar numa coisa quando na verdade é uma outra. A Tartária. O que foi a Tartária? A Tartária foi uma grande civilização que existia aqui até bem pouco tempo atrás. E o que a gente sabe da Tartária? Nada. Todo mundo que fala da Tartária é taxado de teórico da conspiração, e nos meios oficiais o que fala da Tartária, é um povo que existia lá nas estepes da Rússia, mas se dissipou com o tempo. Mas não, era global o negócio, tá? Se você vê as cidades estrelas, fortes estrelas, tudo isso é remanescente daquele tempo. Tá? Então, todos os vestígios que nós temos do passado, vamos falar aí, as ruínas arqueológicas, tá? As pirâmides não só do Egito, as do México, tem milhares de pirâmides pelo mundo inteiro, as ruínas aqui, Peru, Bolívia, todas incas, maias, astecas, todas essas ruínas lá na Ásia também, todas essas ruínas, toda a história que nós sabemos dela é falsa. As datações de carbono são falsas. Aquilo é um chute. E um chute manipulado. Tá? Então, esse momento de 1750 foi um momento que começou, a partir dali começou a matriz de controle financeiro, a partir dali começou a Revolução Industrial, começou a era tecnológica, mecânica, começou a mudança do calendário, que eu citei nesse artigo, tá? E nós começamos a ser cada vez mais formatados. O segundo momento foi no início do século XX, século passado, que acabou há 25 anos atrás. Tá? Lá por 1920, a Fundação Rockefeller, né, junto com os outros poderosos que estavam se formando lá já do governo oculto nos Estados Unidos, os Vanderbilt, não sei mais quem, eles assumiram todo o sistema educacional do mundo, tá? Porque daí, então, já a cultura europeia já tinha se espalhado por todos os continentes, que foi justamente os que estavam moldando essa formatação do mundo. Então, todo o conhecimento que ainda existia remanescente sobre Tartária, sobre o universo, sobre os conhecimentos antigos dos povos anteriores às colonizações, tudo isso foi completamente removido dos livros, foram criadas outras histórias narrativas para nos fazer acreditar nessas ficções. Então, a partir dali, começou também uma formatação maior do conhecimento. Por isso que eu digo e afirmo
quem for pesquisar vai encontrar essa informação, se souber onde pesquisar, tá? Que tudo aquilo que nós sabemos está errado, toda a nossa história é errada. Então, é isso que eu queria só deixar esse ponto bem claro, sem tomar muito tempo, sobre o que é a ilusão da nossa realidade. Aí entra uma outra questão, que aí já é um outro papo, uma outra conversa, que é a questão da simulação propriamente dita, que é onde está inserida a matriz. Perfeito. Maravilha, Perfeito. G. Aliás, até o G, ao colocar essa questão aí, já dá um prefácio para responder 3 perguntas que eu conduzi para uma questão só, para não estender demais, que é o seguinte, isso aí com relação à agenda, né? A próxima agenda aí que está chegando aí, que está batendo na porta, que seria o transhumanismo, seria a implantação de uma nova matriz de controle, ou a tentativa da implantação de uma nova matriz de controle? Essa questão do transhumanismo que está batendo aí? Posso pegar a bola? Do ponto de vista de vocês? Pega Pode aí, pegar a gente. bala. Vamos enxergar. Eu só não concordo com uma nova matriz de controle, é simplesmente a evolução dessa matriz. Essa matriz de controle já previa dela, desde lá de trás, tá? Desde lá de vai trás, se desdobrando, então. mil anos. Desde lá de Vai trás, se mais de desdobrando. 1.600. Oi? Perfeito. Isso. É um desdobramento, Não, uma continuidade. é uma continuidade, é a mesma agenda, É o não mesmo. mudou nada, não mudou nada. Porque, na verdade, não existe nova ordem mundial, nem velha ordem mundial. É a mesma, que está sempre aí. Eles sabem, Tá? eles sabem, a Bíblia é um roteiro, tá? É um roteiro. Da matriz. Por isso que eles forçam tanto em botar na mídia essas coisas, olha só, os 3 cavalos do Apocalipse, não sei o que lá. Porque estava escrito, eles têm que cumprir. Então, não, esse transhumanismo está previsto desde o início. Ele sabe, já tem experiência de outros mundos que eles fizeram a mesma coisa, então ele sabe exatamente como fazer. É um programa, nós estamos vivendo dentro do programa. E isso aí é a culminância do programa, vamos dizer assim, né? Agora, se vão chegar ou não vão chegar, vão ver em 2026, então. Esse reset que o G está falando, né, que aconteceu, foi justamente uma preparação para esse momento que a gente está vivendo. Eles simplesmente pegaram, criaram a narrativa para criar, eles sabiam, tudo na terceira, que a gente chama de 3D, tem começo, meio e fim. Tudo. Então, eles sabiam que ia chegar esse momento em que a Terra iria fazer todo esse processo, e eles queriam pegar o máximo de pessoas e conduzir para esse momento. Então, essa agenda transhumanista é justamente isso. Nós estamos na última fractalização. A gente não tem como se fractalizar mais. A gente não tem como se hibridizar sem que a gente perca a nossa essência. Quem realmente ceder a tudo isso, a um chip, implante, algo que vá mudar o seu código, nós temos uma codificação divina dentro da gente. Se a gente realmente perde isso, a gente não tem como voltar mais, como se conectar. Então, existe um propósito disso, só que tudo é escolha, né? Tudo é escolha. Tudo que a gente faz hoje é escolha. Por mais que a gente esteja dentro de um processo de manipulação e domínio e dominação, ainda a nossa escolha prevalece. E ainda sobre essa questão da agenda, da sequência da agenda e da falsa realidade, da ilusão que nós vivemos, por exemplo, na nossa realidade existem, eu vou dizer assim, existem 2 realidades, a realidade ilusória e a realidade real, o mundo real por trás da ilusão. Então, nós vivemos dentro de uma ignorância total do que existe no mundo, tá? Existem coisas muito sérias no mundo, estão acontecendo hoje e a gente não sabe. Então, existe uma pequena parcela da população, naquela elite que a gente estava falando lá do 1%, que tem trânsito em outros mundos, desfrutam de tecnologias avançadíssimas, eu estou falando de 80, 60 anos atrás, já existe isso, tá? Que tem interação, vão para outros mundos, fazem estágio lá, voltam, retornam aqui. Eu estou falando daquela nata de cientista que participa do governo oculto, que faz parte daquelas famílias e o seu grupo fechado, e aí entram aquelas sociedades secretas. Então, esse grupinho aí, eles vivem em uma outra realidade, tá? Vamos falar da nobreza negra e a nobreza um pouco que a gente conhece lá também, os ingleses, né? Aquela realeza toda lá. Esse grupo fechado, eles vivem em outra realidade. Enquanto a gente está aqui vendo, será que existe vida fora da Terra? Eles estão lá indo para outro mundo, Zeta Reticuli, não sei aonde, fazem seus intercâmbios, trazem tecnologia para cá, muita coisa que é
esse lançamento da tecnologia começou a surgir a partir dos anos 1800, foi fruto disso aí, dessa interação. Então, essa interação já existe. Existem frotas de discos voadores construídas aqui na Terra por esses grupos. A maioria. Que a gente vê voando por aí são terráqueos mesmo. Deve ter até o selinho ali, Made in USA, alguma coisa assim. Perfeito, isso que você trouxe agora à tona. Tem muita gente vendo os avistamentos, vendo naves físicas. Uma coisa que eu digo sempre, nave física é 3D, tá? Parafuso, nave lata. de parafuso, de lata, é daqui. Aí a gente tem engenharia reversa, a gente tem toda a tecnologia e os seres que habitam aqui. Nave etérica, aí tudo bem. Né? Então, não pense que tem a confederação. Eu fico até com raiva, Jorge. O povo vê aquelas naves brilhando. Eita, confederação, vê um monte de nave. Eu digo, o que é que essa confederação está fazendo aqui, gente? Só apitando e jogando luz e a gente aqui, né? Comendo pão amassado. Eu vou